Bom dia, Joel. Bom dia, Giovana. Pode estar começando, tá, Simone? Eu vou estar autorizando o pessoal aqui. Tá. Bom dia a todos. Quero agradecer a participação dos alunos, né? Da nossa convidada, né? A Andresa, que é a mãe do Dr. Arthur. Quero agradecer pela participação da doutora Juliana com o Dr. Arthur. E falar que o nosso projeto, ele existe desde 2019, só que era feito de forma presencial, né? Mas devido à pandemia, nós estamos fazendo este ano de forma remota, tá? Esse projeto, ele visa tirar dúvida dos alunos com relação a algumas profissões, tá? Só avisando que a apresentação ela está sendo gravada. Os alunos terão um certificado no final, né? Só que para aqueles que ficarem do início até o fim, participarem até o final da apresentação, tá? Só lembrando que durante os alunos, se alguns alunos tiverem algumas perguntas, vocês podem levantar a mão ou enviar a pergunta pelo chat, que aí eu vou estar anotando e depois eu transmito as perguntas para os doutores. Só lembrando que alguns alunos no formulário já realizaram algumas perguntas para estar fazendo para os doutores, e aí depois no momento oportuno, eu transmito as perguntas. Tudo bem? Então, eu quero falar, né, apresentar a doutora Juliana, ela tem graduação em Direito, pós-graduanda em Direito Imobiliário e Negocial pela EBRAD, advogada sócia da Boava e Medeiros. Doutor Arthur Eduardo Boava Ribeiro, ele é graduado em Direito pela Universidade Paulista, pós-graduando em Direito Ambiental com ênfase no agronegócio, graduando em Gestão Ambiental. Ele é advogado sócio da Boava e Medeiros, advogado na Nova América Agrícola, mentor jurídico no Fomenta Vale, professor da SERS no curso de Prática Forense de Contratos Imobiliários, e idealizador no Instagram do @agrodireito. Certo a apresentação? Então, Então, a gente vai dar início a essa participação aí com os doutores. Bom dia, tudo bem com vocês? Para quem não sabe, eu estudei no Maria Ângela desde a 5ª série até o 3º colegial, né? Na minha época não era integral, era um período de manhã e o período à tarde. Eu estudava de manhã. E estava até me lembrando hoje que quando eu estudava, eu tinha também essas palestras. Era na sala 9, que era a maior sala do Maria Ângela, e a gente tinha os profissionais que iam e interagiam. Inclusive, na minha época, quando eu estava no 3º colegial, foi um advogado lá, e ele explanou bastante em relação à profissão dele. Logo depois, nós fomos fazer uma visita na Unip, com toda a escola, e foi muito legal. E a partir daí, então, que começou a surgir esse interesse maior pela profissão, né, que era ser advogada. Eu sempre estudei em escola estadual, como eu falei para vocês, mas, mesmo diante de tantas dificuldades, foi possível hoje realizar os meus sonhos, né? Hoje ter o meu escritório, juntamente com o Dr. Arthur, meu marido, e a gente tem um escritório, nós batalhamos muito por isso, e estamos aí. Você quer falar alguma coisa, Arthur, para começar? Para depois a gente entrar aqui no escritório e na nossa profissão? Não, primeiramente, só desejar bom dia a todos, né? Agradecer aí pela oportunidade. Acho que não só para nós é válido, mas também para os alunos, porque é um período de muita indecisão mesmo, né?
não só vocês passaram por isso, mas todos nós passamos. É muito raro aquela pessoa que, nossa, eu nasci para isso, eu quero ser isso, eu já sei do que eu vou fazer. É um período de muita indecisão mesmo. A gente pensa 2, 3, 4, 5, 6 faculdades até decidir o que a gente quer. É óbvio que a gente tem algumas análises ali que a gente consegue ver para onde a gente tem mais aptidão, para onde a gente não tem mais aptidão, mas é uma indecisão muito grande. Mas ali a gente vai entrar dentro do que é ser advogado, como que é essa profissão, e vocês vão conseguir identificar mais ou menos como que é e o que é. Né? Eu particularmente, eu já gostei da profissão do ramo de direito quando eu ia com a minha mãe no júri, que ela ia muito em júri, acho que a maioria dos professores aqui também vão, e um dia eu fui, e o promotor Luiz Fernando Rocha, que hoje é meu amigo, olha, e foi meu professor, meu orientador do TCC, e hoje é meu colega, né? E eu vi ele fazendo um júri, eu fiquei fascinado. Ele pegou a faca, assim, era um assassinato, ele pegou a faca e falou, essa é a faca do assassino, e ele não merece ser solto e tal. Eu fiquei, nossa, eu quero ser isso, eu quero ser promotor, eu quero seguir essa área. Né? Lógico, ainda durante esse tempo aconteceram muitas coisas, quase eu segui outro ramo, né? Fui muito incentivado a seguir outros ramos, mas a gente está aqui hoje. Quando a gente... Vamos entrar, assim, realmente dentro do assunto do escritório, da nossa profissão. Quando a gente pensa, principalmente, em ser advogada, a primeira coisa que eu acredito que vem na cabeça de todo mundo é uma coisa totalmente formal, né? Uma coisa fechada. Vamos dizer, a pessoa engravatada. Mas hoje, a gente, principalmente o nosso escritório, a gente traz uma outra versão do ser advogado, da advocacia. A gente usa muito o meio que a gente está inserido, que é o meio digital, e a gente trouxe para a nossa realidade, principalmente na hora que a gente vai fechar contratos e também na hora de atender os nossos clientes. Então, eu posso dizer para vocês que a gente tem uma advocacia quase digital, não é 100%, mas sim, é uma advocacia que a gente está iniciando de forma digital. E por causa da pandemia também, né, veio... Por que a gente fala isso? O Arthur, como a professora Simone falou, ele tem o @agronodireito, que é um Instagram, onde, de forma jurídica, a gente desenvolve conteúdos dentro desse Instagram. E, através desse Instagram, hoje, a gente consegue captar clientes. Então, aquela visão que eu tinha quando eu estava no terceiro colegial, quando eu fui ingressar na faculdade, que era uma visão mais fechada do direito. O advogado só trabalha no fórum. O advogado, ele só mexe com muito papel. Sim, ele mexe com muito papel, ele trabalha no fórum. Mas hoje, a realidade nossa meio que mudou. Então, hoje a gente tem duas formas de trabalhar. Nós temos a forma do judicial, que é os processos que são remetidos ao fórum, que demoram anos, como todo mundo sabe, mas nós também temos um processo que chama extrajudicial. E é nisso que nós estamos focando muito a nossa advocacia, que é a parte de conciliação, que é a parte de entender o problema do outro e tentar fazer de forma consensual resolver os problemas das pessoas. O nosso escritório hoje, ele trabalha praticamente com ambiental, com o imobiliário e o agronegócio. Então, nós resolvemos esse tipo de litígio, esse tipo de conflito. E nós levamos tanto para a esfera judicial, quanto para a esfera extrajudicial. Então, de uma forma consensual, a gente tenta resolver o conflito das pessoas. E isso é uma visão que, às vezes, quem não vive a advocacia não tem esse conhecimento. A advocacia também, ela não é só como o Arthur falou, tem o promotor, tem a faca, o penal. Não, existem outras áreas. E nós já trabalhávamos, quando nós ingressávamos na faculdade, nós trabalhávamos numa empresa de topografia. O Arthur trabalhava também no mesmo ramo. E foi a partir deste emprego que nós tivemos, do conhecimento que nós adquirimos durante o nosso trabalho, né, que nós trabalhávamos, que hoje nós exercemos a nossa advocacia, né? E para quem não tem uma noção, que a Ju falou do judiciário, que a gente demanda do judiciário, coisa e tal. Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer ou tem um processo que tem mais de 5 anos. Ou alguém que conhece alguém, mãe, pai, que tem um processo antigo.
Por quê? Você imagina que antigamente era tudo um bolo de papel desse tamanho, que chegava e juntava lá para o juiz. E aí tinham as pessoas lá, os analistas dos fóruns, que iam analisar tudo isso. E aí imagina só que, vamos imaginar que uma outra parte do processo estava em outra cidade. Aí eu tinha que pegar todo aquele bolo de papel, mandar para essa outra cidade, o cara analisava, voltava. Então, não era nada digital, né? E o judiciário, ele foi o quê? Cada vez mais acumulando. Por isso, foi acumulando coisas aqui, acumulando coisas ali, até que virou uma bola de neve, né? Então, esse é o processo judicial, tá? Não estou falando que todos são assim, tá? Tem muitos casos que saem rápido. E hoje está tudo digital. Graças ao bom Deus, ali a gente conseguiu avançar nesse aspecto. Já a medida extrajudicial que a Ju falou, eu não demando do juiz. Então, são demandas que eu, de repente, peço eu faço diretamente com o cartório, seja um cartório de imóveis, cartório de notas. Então, são processos que aí o Código Civil, o Código de Processo Civil, trouxe para nós. E a gente explora muito isso. Por que a gente explora? Porque é mais rápido, para justamente não demandar tanto do judiciário e não demorar tanto tempo. Um exemplo bem rápido e todo mundo conhece, divórcio. O divórcio antigamente era uma separação e depois ia divórcio. E era um processo físico, demorado. Hoje o divórcio você consegue fazer no cartório. Você marca, vamos supor que não tem filhos, os bens já estão todos discriminados que a gente vai dividir. Eu consigo fazer no cartório. Eu discrimino todos os bens para quem vai ficar com o quê, quem vai ficar com o quê, como vai ficar o nome, eu tenho uma minuta e consigo no cartório e separar em 15, 20 dias. Olha a diferença, para a gente ter uma noção de como foi mudando isso, né? Então, essas são as demandas extrajudiciais. As demandas que a gente não manda diretamente para o fórum, para o juiz. E é muito importante a gente sempre frisar, assim, que a advocacia, ela está mudando, né? É constante. Então, quando a gente entrou na faculdade, a gente teve alterações na lei, né? Em 2 códigos que a gente teve. Então, assim, nós temos que, sim, estar sempre atualizado. Advogado é uma profissão que tem que ter uma leitura, um estudo diário, praticamente. Mas essa evolução que está acontecendo, tanto para vocês que estão tendo a aula, né, que agora é em formato digital, também acontece para nós que somos advogados. Essa realidade é muito presente para nós, porque nós temos essa demanda que agora as audiências são online, do mesmo jeito que a gente está tendo essa reunião, as audiências são dessa forma, todo mundo conversando por um computador. Antes não era possível, e hoje, por conta da pandemia, é possível. Isso era projetos que eram para daqui uns 10 anos, mas por conta do momento que nós estamos vivendo, acabou que nós tivemos essa urgência, essa demanda de poder trazer o digital para dentro da advocacia. Isso é muito bacana. Tanto que hoje aqui no escritório, a gente praticamente não tem papel. Meu foco é fazer 0 papel no escritório, porque o acúmulo de papel é muito grande quando o cliente traz um processo. Eu vou tentar mostrar aqui. Vocês conseguem ver esse armário aqui, ó? Esse armário é o que a gente tem de papel no escritório. A gente, então, tenta fazer tudo de forma digital. Digitalização de documentos, até o contrato, quando o nosso cliente vai assinar, a gente faz pelo celular. A pessoa assina e devolve o documento por e-mail. Então, a gente teve que entrar nesse mundo digital e adaptar a advocacia. E até a Ju falou do que hoje a gente tem que mostrar a cara, gente, seja qualquer profissão, tá? Não falo advogado só, mas tudo. Tem uma frase que é célebre que todo mundo conhece e é uma verdade, assim, quem não é visto não é lembrado. Então, o profissional hoje, autônomo, né, que quer ser conhecido, ele tem que estar na internet. Não tem jeito. Já não é mais... Você lembra na época, vocês lembram antigamente, quando a gente falava de inglês, que inglês só alguns tinham? Mesma coisa do inglês. Hoje o inglês para algumas empresas é requisito básico, não é mais um diferencial. E a mesma coisa de estar na internet. A gente tem que mostrar a cara, as pessoas têm que conhecer a gente. E isso, a pandemia, é que a gente sempre fala, está sendo uma tragédia, é terrível, mas também trouxe muitos avanços tecnológicos para nós. Isso é inegável. Como a Ju falou, as audiências estão sendo online. As audiências online estão previstas no Código Civil desde 2002. Olha só,
desde 2002, 18 anos depois a gente conseguiu implantar meia boca, mas a gente conseguiu, né? E a gente vai avançar muito, isso vai ser uma realidade daqui para frente. E a gente está na internet, possibilita muitas coisas. Fala para nós, a gente hoje tem cliente que a gente nunca imaginou que ia conseguir. A gente tem processos ali no Mato Grosso, a gente tem processos no Paraná, a gente tem processos em São Paulo. Então, assim, pelo pouco tempo de vivência que a gente tem, porque geralmente cai processos grandes para advogados grandes, advogados conhecidos. E graças a Deus, assim, a gente mostrando a cara, mostrando que a gente tem autoridade no assunto, possibilita muita coisa para nós também. Sim, como eu falei mesmo, o Instagram, ele tem proporcionado para a gente um alcance muito grande que nós não esperávamos. E aí, às vezes, a gente ouve muita pergunta assim, mas eu preciso ser advogado para eu começar a ter o Instagram, para eu começar a ter um conteúdo jurídico? Não, não precisa. Porque se você estiver graduando, quer dizer, você está estudando, e nesse período você quiser criar um Instagram, uma plataforma digital e começar a desenvolver conteúdos, isso é muito bom, porque você já vai começar a ser lembrado, você vai começar a ser visto, e isso vai desenvolver como profissional. Quando você efetivamente tiver sua carteirinha da OAB e conseguir ser advogado, você já vai estar na frente de muitas pessoas, e esse é o diferencial. É você estar na frente de outras pessoas pelo meio que a gente está vivendo. Então, mesmo diante de uma pandemia, a gente tinha que se destacar. Porque nós se formamos, passamos na OAB, e aí montamos o escritório. E aí caiu o mundo, assim, e agora? O que a gente vai fazer da vida? É muito complicado você tomar o primeiro passo de montar a advocacia. Afinal, a gente tem custos, né? O escritório, ele precisa ter uma manutenção. E aí a gente teve o pulo do gato. E isso foi o que nos ajudou. E hoje a gente colhe os frutos do esforço que a gente teve. Não é fácil para nós. É difícil, porque mesmo a gente achando que a plataforma digital, é fácil, é só publicar. Não, não é. A gente tem que estudar. Nós temos que ser conhecedores quando vamos passar o conteúdo. Então, você que está me ouvindo, você tem que sentir segurança do que eu estou falando. E assim a gente consegue desenvolver um trabalho tanto para os nossos clientes e quanto para aqueles também que às vezes são estudantes e estão só seguindo o nosso Instagram. Então, a gente tem desenvolvido um trabalho assim. Mas, agora, focando na advocacia, a gente praticamente contando como a gente se inseriu nesse meio dos advogados, como a gente se inseriu, mas a advocacia, ela não é fácil por conta do quê? Por conta que quando a gente sai da faculdade, a gente tem uma prova que se chama OAB. Quem não passa na prova não consegue o título de ser advogado, você é bacharel. E aí nós fomos agraciados e conseguimos, através de muito estudo, de muito esforço, porque não é fácil, mas é possível. Quando a gente conversa com estudantes, eles têm muito esse medo, né, esse bloqueio da prova. Isso é normal, porque nós também tivemos, né? Eu tive muito bloqueio, o Arthur também teve, essa insegurança de iniciar uma faculdade onde, no final, para você poder exercer, você precisa, então, da prova. E essa prova, ela é feita 3 vezes no ano, você faz a inscrição não é barata, é 220 reais, né? 220, tá? Não sei. Não lembro. Mais de 200 reais. É mais de 200 reais e você faz a prova. E são 2 fases. Então, a primeira são 80 questões alternativas. E depois, a segunda dissertativas. São uma peça. Quantas questões, você lembra? São 4 questões com... 8 questões, vamos dizer assim. Vamos dizer, 8 questões, que são específicas de uma matéria que você escolher. Então, são 2 fases. Se você passar nas 2 fases, você consegue, então, o título de ser advogado, poder exercer a profissão. E esse medo é muito comum a gente encontrar, principalmente por conta dessa insegurança que a gente sai da faculdade. Muitas vezes, as pessoas acabam não passando, não por falta de conhecimento, mas por conta do nervosismo. Então, quando a gente passa nessa prova, a gente adquire o título, e somente após a gente consegue, então, exercer de fato a advocacia. Mas, se você não passar nessa prova, isso não impede de você de trabalhar, de exercer a profissão. Você tem outros concursos que você pode, então, prestar e passar neles e exercer normalmente, né? Você lembra algum concurso para falar para eles? Tem vários, tem alguns de delegado que não exigem bacharel em direito, não,
o título de advogado, a gente tem alguns do fórum, por exemplo, analista de promotoria, analista do judiciário, tem bastante, escrevente, a Giovana colocou aqui também. Então, a gente tem bastante possibilidade, né? Mas a gente tem uma falsa ilusão de que a gente faz direito para ser advogado, né? É até comum as pessoas falarem, você faz advocacia? Não, não faço advocacia, eu faço direito. Na minha sala, para vocês terem noção, eu comecei com 80 pessoas lá na faculdade, e na época dessas 80, umas 15 pessoas só queriam ser advogado. Então, a gente pensa que são muitos, mas não são. Tem gente que já trabalha em cartório e está fazendo direito, às vezes para ter um conhecimento maior do que a rotina ali. E sobre a prova que a Ju estava falando, é muito caro mesmo, mas é necessário. Hoje, eu sofri para passar, não foi fácil, nossa, Deus sabe como foi. Mas é necessário, porque é uma prova que vai te dar o mínimo de aptidão para você advogar. E a gente pensa que, mas eu já formei, já não deveria advogar? Poxa, vamos colocar em números, só para a gente ter noção. Sabe quantas pessoas fazem essa prova? 300 mil pessoas. Você já imaginou o mercado de uma noite para o dia com mais 300 mil pessoas dentro Já é tão comum hoje você ver advogado, não é verdade? Em Assis bateu mais de 1.000 advogados para uma cidade de 100 mil habitantes, ou seja, a cada 1.000 pessoas não é advogado. Né? Então, a cada 100 pessoas... É 100, né? Vocês que são de matemática aí? Aí, mãe, dá uma ajuda aí. Mas a cada... Acho que... Não sei, enfim. Cada mínimo de pessoas, uma advogada. É muita gente para uma cidade pequena. Então, quando a gente está inserido na advocacia, a gente consegue passar na prova da OAB, já é um diferencial, né? Se a gente entra, já vamos ter que ter outro diferencial. O que é um diferencial para nós? A gente achou, por exemplo, o Instagram, a forma digital. Um outro diferenciação que a gente consegue fazer, achar um nicho de mercado. O que é um nicho de mercado? Onde eu vou atuar? Hoje a Ju falou que a gente atua na parte ambiental, imobiliária e agrária. Porque a gente vê que ser generalista, ser aquele cara que faz tudo, hoje não dá mais certo. Porque é uma frase também, assim, quem faz tudo não faz nada. A gente tem que ser conhecido por alguma coisa. Eu escolhi ser conhecido por ser advogado da área agrária. E isso, graças a Deus, está me proporcionando que até próprios advogados procurem a gente. Né? Chega para nós, outros advogados falam, Arthur, chegou uma ação aqui, eu não sei fazer, vamos fazer uma parceria? E chega. Né? Então, é muito importante a gente criar um direcionamento quando também a gente começar a advogar. E outra coisa também que é relevante a gente falar em relação à advocacia é que, assim, por mais que a gente ache que existem muitos profissionais no mercado, muitas pessoas, quando a gente foi iniciar o curso, falavam, nossa, mas já tem tantos, você vai ser mais um. Teve gente, é muito comum você ouvir isso, porque as pessoas acham que o mercado está saturado para você ser advogado. E tem muitas pessoas que têm o desejo de serem advogados, mas por conta de achar que já tem muitos, e que, minha cidade é pequena, nossa, tem tantos aqui, e não. Se você tiver um diferencial, se você se esforçar naquilo que você deseja, você vai conseguir se destacar. A gente hoje tem uma demanda grande aqui em Paraguaçu, mas o nosso maior foco, às vezes, não está aqui, está em outras cidades. Então, não fique limitado achando que a cidade é pequena e que você não vai conseguir se destacar na sua profissão. Pelo contrário, se você conseguir exercer a sua profissão com uma excelência, se dedicando, se destacando naquilo que você faz, você vai conseguir alcançar, né, os seus sonhos e conquistar aquilo que você tem planejado. E isso é o que a gente tem vivido. Quando o Arthur fala que outros advogados ligam para nós, mandam uma mensagem, oi, você poderia tirar uma dúvida? Ou gostaria de fazer uma parceria? Nós nunca esperávamos isso. Porque são pessoas que têm anos de carreira, e a gente tem 2 anos, né? Me formei na faculdade fazem 2 anos apenas. E hoje a gente tem uma demanda muito grande aqui no escritório, que nós não esperávamos. Mas tudo isso porque nós nos destacamos. Então, a advocacia, mesmo tendo essa visão, né, essa cara dela aí de ser totalmente formal e totalmente fechada, nós conseguimos, diante daquilo que nós vivemos, nos destacar
e agregar valores ao nosso escritório, que é através do nosso estudo, de cursos que a gente faz, que outros profissionais não fazem. E com isso a gente ganhou espaço no mercado, mesmo numa cidade pequena, né? Então, a gente pensa que a gente está muito fixado em crenças limitantes, né? A gente sempre pensa que, nossa, eu não vou conseguir desse jeito, a cidade é muito pequena. É normal, a gente cria limitações até para justificar algumas coisas que a gente não consegue atingir, ou que a gente tem medo, né? Mas tem que dar a cara a tapa, não tem jeito. Se a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir para cima. E com certeza vocês já ouviram também alguém falando assim, nossa, vocês são advogados, vocês devem ler, né? Vixe, vocês devem ler demais. E olha, gente, eu vou falar a verdade mesmo. É uma verdade, porque como a Juliana falou, a lei é muito louca, porque a gente estuda um negócio na faculdade, às vezes chega depois da faculdade, na prática é outra coisa, né? Aí a gente tem, às vezes a gente pensa, nossa, mas está escrito, não está certo? Não está lá na lei que matar gera uma pena de reclusão? Tá. Mas, aí sempre tem o depende. Sempre tem o depende. Depende se ele é um réu primário, não é a minha parte, tá, gente? A parte penal. Mas depende se ele é um réu primário, depende se ele tem estudo, tudo depende. E isso tudo vai interferir, de repente, na sentença do juiz. Às vezes o que a gente pensa que está certo, que está no preto no branco ali, a gente vai ver depois tem um rumo totalmente diferente. Por quê? Por mais que a lei esteja escrita, matar pena de tanto tempo, aquilo lá tem jurisprudência. O que é jurisprudência? São julgados iguais, pessoas que já julgaram casos semelhantes. E às vezes teve um juiz, não sei, a gente está em Paraguaçu, teve um juiz lá de Marília que julgou um caso semelhante de uma forma diferente. E isso pode tomar como base na sentença ou na minha defesa aqui. Então, o direito, por mais que a gente pense que ele é fixo, que aquilo lá é certo e aquilo lá é errado, dentro da lei tem muita interpretação. Tem muita interpretação. Não é à toa que a gente, às vezes, fica revoltado com o mundo, né, com algumas injustiças que acontecem, porque é muito interpretativo. E a gente tem que estar atualizado para essas interpretações. Porque quando a gente vai fazer um processo, a gente também tem um advogado do outro lado. A gente não pode pensar que só a gente sabe. O outro advogado também sabe. O outro advogado é esperto também. E a gente tem que pensar o que aquele cara vai fazer. Então, a gente tem que ter algumas estratégias de defesa. É muito fascinante. Para quem gosta de argumentação, né, não precisa... Tem advogado de todo tipo, gente. Ah, mas eu não sou bom em falar. Tem tipos de advogado que é aquela pessoa que vai escrever, que vai peticionar, que vai estudar. Já tem advogados que são especializados em audiências. Olha só, que são pessoas que às vezes falam um pouco melhor. Mas, e sobre a dificuldade, sobre falar, eu particularmente, quando eu entrei na faculdade, acho que no primeiro mês de faculdade teve uma apresentação. E eu falei para vocês que eram 80 pessoas na minha sala. Eu olhei aquelas 80 pessoas, eu travei. Eu sabia tudo que estava. Eu sabia do que eu ia falar. Era, se eu não me engano, crime de moeda falsa. Eu sabia tudo que eu ia falar, eu estava certinho. Chegou na hora, eu travei. Por quê? Eu olhei aquele mundo de pessoas na frente e falei, meu Deus do céu. Quem sou eu na fila do pão aqui? O que eu vou falar para esse pessoal? E eu não aceitei isso de mim. Eu falei, eu não aceito, eu não quero. Eu não sou assim, eu não falo mal. Eu fui. A própria faculdade me proporcionou curso de oratória. Eu fiz curso de oratória. E toda a oportunidade que tinha para falar na frente, eu falava. Toda. Era apresentação de seminário, eu estava lá. Era apresentação de algum tema, eu estava lá na frente. O último ano da faculdade foi júri simulado. Foi um júri, foi de morte, se eu não me engano, uma morte real que teve lá em Assis. A gente simulou um júri, numa semana jurídica com mais de 200 pessoas. E eu fui o promotor do caso na época. Para mim, aquilo lá, gente, foi a vitória da vida. Por quê? Eu comecei a faculdade travando na frente de 80 pessoas e terminei a faculdade falando tranquilo, muito bem, para mais de 200 pessoas. Então, isso para mim foi uma vitória. Quem tem dificuldade de falar em público, de se expressar, o maior jeito de tirar esse medo é falando mesmo. Não tem jeito. Mas a gente tem que ir para cima mesmo. Não pode ficar se segurando com medo e pensando, eu não consigo, não faço. Tem que ir para cima. É só desse jeito que a gente tira os nossos medos. O Arthur falou assim que quando, então, ele iniciou aí a faculdade, ele travou, né?
Eu, desde quando... Tem até a professora Ana Luísa, que ela vai lembrar, ela lembra de mim, quando eu estudei, eu estava em todas no Maria Ângela, vocês não têm ideia, era assim, ó, se tinha apresentação, eu estava, se tinha que falar na frente, eu falava, se tinha que pegar o microfone, eu estava em tudo. Olha, eu era, tipo assim, aquela que fazia tudo, sabe? Quando cheguei na faculdade, eu mudei a minha visão, muito. Eu era a pessoa que sentava na primeira fileira, não faltei em uma aula. Se 5 anos eu tiver 4 faltas, é porque eu fiquei realmente doente, quase morri. Se não, eu estava lá, fazendo sol, fazendo chuva. Todos os cursos que tinham de sábado, eu estava, porque eu tinha um comprometimento, assim, além do que eu esperava. E, enfim. Aí eu me fechei na faculdade. Eu era uma pessoa que, por mais que eu tinha que apresentar e tal, mas eu era super quieta. Eu tinha 4 amigas na faculdade. Acreditem ou não. Porque eu tinha o foco assim, ó. Eu tenho que passar na OAB, eu tenho que passar na OAB, eu tenho que passar na OAB. Porque eu tinha medo de não passar. Porque eu fiquei 5 anos, assim, desesperada por conta disso. Enfim, consegui passar na OAB, graças a Deus. Mas hoje, como que é aqui no escritório? O Arthur é praticamente quem faz as audiências. Eu fico com a parte aqui, ó, de digitar e com a parte de organização do escritório, documento, digitalização. Então, por mais que eu tinha essa aptidão, né, que era para falar e tal, podem até perceber que eu falo muito. Mas, tem assim, sim, a aptidão é grande. Mas assim, quando a gente se torna um profissional e a gente tem que encarar a realidade, nós casamos fazem 2 anos praticamente, então nós temos hoje obrigações que quando eu tinha a idade de vocês eu não tinha, minha vida era outra. Hoje aqui no escritório, o meu posicionamento tem que ser diferente. Então, por mais que eu tinha essa aptidão de falar, essa vontade, eu estava em todas, eu tive que pensar assim, Juliana, e agora? O que você vai ser? E a Juliana se tornou uma advogada durante esse período. Por mais que hoje a gente tenha um relacionamento com o cliente, eu fale, eu já participei de audiências, mas o Arthur, que era aquele cara que tinha medo de falar com 200 pessoas, com 80 pessoas na sala, se tornou o nosso porta-voz do escritório. Ele é a pessoa que dá a cara a tapa, que leva o escritório, que tá no Instagram, que faz a parte digital. E eu fico por trás dele. Não que eu tenha menos valor ou ele tem mais. Não, nós estamos juntos. Nós construímos um escritório de forma conjunta. Então, hoje, nós sonhamos os sonhos juntos. E, através disso, nós vamos crescendo. Então, a nossa vida não é fácil, assim. Por mais que a gente fale para vocês que a gente tem muitos clientes, que nós temos... Mas nós, hoje, também... colhemos o fruto do nosso esforço. Muitas vezes a gente chorou, desesperou, porque não é fácil a faculdade, mas ela é possível. Eu não tive a oportunidade de ter meus pais para pagar a faculdade. Eu vim de uma família simples, onde só o meu irmão fez faculdade, o outro não fez. A minha mãe foi fazer faculdade com 40 e poucos anos, graças a incentivo da minha sogra, que está aqui, a Andresa, a família dela inteira é professora. Então, a minha vida foi se construindo aos poucos. Mas hoje eu colho os frutos daquilo que eu me esforcei lá atrás, junto com o Arthur, porque ele também foi assim. O Arthur teve que sair de Paraguaçu, foi morar em Assis, para poder ter outras oportunidades. Então, por mais que a gente venha de uma família que às vezes não tenha muitas condições, ou a gente acha que nós não temos a capacidade, que não seja possível, é possível sim a gente chegar aonde a gente planeja. E eu sou prova viva disso. O Arthur é prova viva disso, que nós hoje construímos, né, o nosso escritório, a nossa família, em cima daquilo que nós lutamos lá atrás. Foram 5 anos de faculdade, depois veio toda a prova da ordem. Só um parênteses, quando a gente foi prestar a prova da ordem, a gente ficou 3 meses estudando, sem sábado, sem domingo. A gente chegava do trabalho às 6 horas, o curso começava às 7 e terminava às 10. A minha mãe fazia um prato de comida e levava pra gente na frente do computador para comer, porque a gente não tinha tempo. Então, não foi fácil. Eu não quero pintar para vocês aqui uma advocacia linda, que talvez vocês vão se formar, sentar na cadeira e vai chover cliente. Não. Talvez isso possa acontecer com vocês. Se acontecer, parabéns. Nós estamos aqui felizes por quem alcançar isso. Mas muitas vezes a gente vai assim, ó, ralar, né, Arthur? E ralar muito. Mas vai dar muito certo. E não só na advocacia, né? São todas as profissões, a gente tem os ônus ali, as dificuldades. Né? Para a gente se destacar hoje no mercado de trabalho, antigamente, gente, quem é o pessoal mais antigo sabe, era uma raridade você fazer uma faculdade. Faculdade era para as pessoas que tinham mais possibilidade financeira. Hoje, né, abriu essa possibilidade,
FIES, a gente tem ProUni, e até o mercado em si, ele está um pouco melhor, as remunerações, e a gente consegue fazer uma faculdade, mas antigamente não era assim. Então, a gente tinha pouco profissional, hoje a gente tem muito profissional no mercado. Se hoje já é difícil destacar, você tendo faculdade, você tendo pós-graduação, você imagina se você não tiver, né? Então, hoje, a faculdade, você tem que ter, e não só ter, porque o diploma em si não vai te garantir nada. Você tem que ter muito esforço. Não tem receita de sucesso. A receita do sucesso é esforço. Eu trabalho, eu advogo em Tarumã também, na usina. Eu chego da usina, 7 horas da noite, a gente vai para o escritório. E tem dia que a gente saiu meia-noite, meia-noite e meia, para no outro dia, 6 horas da manhã, eu estar de pé. Então, assim, todas as profissões são difíceis. E a advocacia não é diferente. Quando a gente quer fazer acontecer, é desse jeito. A gente tem que se esforçar, a gente tem que se matar. A gente está num período para vocês terem noção, diz que casamento engorda, né? Eu vou te falar, trabalhar engorda muito mais, porque, olha, esse tempo eu fui campeão ali. Mas por quê? Eu escolhi hoje dar um foco no meu trabalho, no meu estudo, porque estudar, gente, é necessário, é o tal do afiar o machado. Você tem que afiar o machado para na hora que chegar de cortar a árvore, você não ter tanto esforço como você teria. E estudar hoje é uma arma para isso. Se você tem conhecimento ninguém leva o nosso conhecimento, gente. É algo nosso, né? Se a gente tem conhecimento, a gente consegue resolver problema de outras pessoas. Esse é o intuito da advocacia, resolver problema. Seja problema penal, seja problema civil, seja bancário, seja qual for o problema. A gente tem que estar capacitado para resolver isso. Por exemplo, a gente sempre fala, né, Juliano, só chega a bucha para nós. Nossa, mas só chega a bucha, isso aqui é a bucha de outro advogado, e chega, a gente tem que resolver. Graças a Deus. Você sabe por quê? Se está chegando bucha e a gente está resolvendo, a gente tem um diferencial. É coisa que outro advogado não conseguiu resolver, por exemplo. Então, para nós isso é ótimo, né? Chegar só problema e a gente resolver só problema. Porque, às vezes, o que é simples, às vezes o outro também sabe fazer. E para que ele vai me procurar? Né? Então, E outra coisa, quando a gente fala de advocacia, hoje, não só o advogado, mas todas as profissões, tem que saber vender. Não tem jeito. Hoje, toda profissão é vendedor. Né? Imagina só, a gente tem os professores aqui. Minha tia, Simone, o Márcio, a Ana Luísa. Imagina se eles fossem abrir uma escola, por exemplo. Imagina, eles vão abrir uma escola e aí eles vão falar para o pai que eles têm que colocar os alunos na escola dele. E aí, no meio da conversa com o pai, ele fala assim, o problema do mundo é esse. Eu vou querer colocar o meu filho na escola do professor que fala errado, mas não vou nunca. Então, a gente tem que ter conhecimento, gente, para falar. E a gente tem que saber vender. Imagina os professores ali vão abrir escola, eu tenho que falar, olha, minha escola tem isso, minha escola tem aquilo. Seu filho vai sair preparado para o mercado de trabalho. Eu tenho que vender, não tem jeito. Então, quem é autônomo, quem vai seguir uma carreira autônoma, a gente tem que saber falar, tem que saber vender, porque o mundo é esse, está competitivo. E se a gente não saber isso, a gente vai cair na mesma mesmice de sempre. Ô, Arthur, e além disso, nós temos que ser apaixonados por aquilo que fazemos. E nós somos apaixonados. Quando eu ingressei à faculdade, o Arthur vai se lembrar disso, eu sempre falava assim, que eu queria fazer algo que eu pudesse ajudar as pessoas. E eu não sabia que faculdade que eu ia escolher. E aí eu fiquei naquela, meu Deus, o que eu vou fazer, tal, até que eu escolhi que ia ser o direito e fui. E hoje eu sou realizada porque eu resolvo o problema daquele que acha que não tem solução. Quando a pessoa senta aqui, você pode falar assim para mim, Viana, mas você trabalha com imóvel, com casa, com terreno, com propriedade rural, é isso que a gente trabalha. Mas é através disso que eu seleciono a dor do outro. Quando o cliente senta aqui na minha cadeira, a primeira coisa que eu falo para o Arthur é o seguinte, eu quero saber qual é a dor dele para eu entender e resolver. Eu quero trazer solução para aquele que precisa. E foi a partir disso que eu acabei me apaixonando cada vez mais. Quando eu entendi que era através do meu esforço que eu resolvi o teu problema, seja numa separação, seja num alimento que a pessoa está precisando, uma pensão alimentícia para o filho, seja para uma aposentadoria para um senhor que precisa e senta aqui na cadeira e está desesperado. E fala, olha, doutor, eu não tenho nada na minha casa, eu preciso da aposentadoria. Aí você fala, não, calma que eu vou dar um jeito.
E aí você faz um processo, você trabalha, o cliente te liga, você entende toda a situação dele e você resolve. Então, quando eu entendi que eu podia ajudar as pessoas através da minha profissão, que era aquilo que eu amava, e solucionar a dor que ele tinha, para mim, eu sou, assim, super realizada. Então, eu sempre falo isso. Arthur, vamos entender a dor do outro. É através da dor que você sente que eu vou trabalhar e vou conseguir trazer a solução para você. Fala o que você queria fazer antes de ser advogada. Antes de eu querer ser advogada, que quando eu estava estudando, eu queria fazer fonoaudiologia, que é uma área que cuida de pessoas, de crianças, pessoas que têm síndrome de Down, problemas auditivos e coordenação motora, esse tipo de situações. E aí, não deixaram eu fazer, sabe? Minha família falou, não, Juliana, não faz isso, você não vai dar certo e tal. Primeiro que era imprudente, eu tinha que me mudar, não deixaram eu fazer. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma profissão que me permite cuidar das pessoas. Hoje eu não cuido a audição, eu não cuido a fala delas, mas eu cuido em problemas que elas, às vezes, estão há 10 anos sofrendo, há 20 anos sofrendo. Eu cuido de pessoas que sentam aqui e que precisam de uma solução imediata, porque não tem outra saída. E assim eu me realizei na profissão. E a gente vê que a vida cria caminhos diferentes, gente. A gente pensa que, nossa... quando eu comecei a entrar na faculdade, eu falei assim, eu quero ser promotor, eu vou sair promotor e tal. Nossa, chegou no 5º ano, eu só queria passar na OAB. Falei, nossa, meu Deus do céu, eu não quero mais ser promotor, não. Porque a vida é muito mais difícil que a gente pensa. A gente vai aprendendo apanhando, tá? Não é... Tem uma música do Oswaldo Montenegro que fala que a vida a gente não aprende no espelho. E é verdade, a gente não aprende, às vezes, no exemplo do outro. A gente aprende apanhando, não tem jeito. Você ia falar alguma coisa? Nós temos agora algumas perguntas de alguns alunos, tá? Para vocês estarem respondendo. Lá no chat, a aluna Yumi diz que ela já morou com o pai, já morei com meu pai, voltei e minha guarda foi decidida agora, quase perto da minha maioridade. Isso foi quando vocês falaram da demora com relação aos processos, né, do papel e tudo, ela colocou isso. A aluna Giovana Pinha, ela fala, e tem muita diferença de tratar essas coisas de forma virtual e de forma física? Tem, totalmente. Vamos dizer assim, vamos imaginar que você vai vender um produto. Hoje vamos imaginar que você vai comprar um tênis. A gente não se sente muito mais confiante em comprar um tênis que a gente está olhando? A gente experimenta, que a gente olha na mão, não é assim? Dá um medo, não dá a gente comprar na internet, voltar e devolver? É a mesma coisa, é muito difícil você não ter esse contato hoje. Né? Algumas audiências a gente sai prejudicado mesmo, porque às vezes a negociação ali do cara a cara faz a diferença. Né? Mas é o jeito que a gente tem hoje. Não tem jeito. E o cara que não... o advogado que não está aqui, como que ele vai conversar com o cliente que às vezes é um grupo de risco e não sai para conversar? Porque não pode. Então, é diferente sim, é dificultoso, mas a gente tem que transparecer de uma forma, deixar de uma forma mais natural. Né? A gente tem que... Às vezes tem aquele cliente que gosta que a gente liga e gosta de falar. Tem cliente que não, que nem gosta que liga, é o WhatsApp. Então, a gente vai entendendo o jeito da outra pessoa e a gente vai se adaptando. A gente estava com um caso lá do Paraná, que o cara, a gente ia conversar com o cliente, e a Ju falou, não, eu quero conversar com ele, eu quero ligar em vídeo. Por quê? Queria conhecer a pessoa e para a pessoa também ver a gente. Quando a gente vê a pessoa, a gente sente mais confiança. Né? É diferente sim, mas a gente tem que ir se adaptando. Tá mudo. Tá mudo. Aí ela também fala que quando... não precisa ter a carteirinha, né? Para escrevente também não precisa, né? Aí agora nós temos algumas perguntas que quando eles fizeram a inscrição para participar da palestra de vocês, eles no formulário, eles fizeram algumas perguntas. Porque nós estamos com 33 participantes e ao mesmo tempo está acontecendo mais 2 palestras.
né? Então, quem escolheu a de vocês, os alunos, nesse formulário, eles fizeram algumas perguntas. A Ana Laura, do primeiro B, ela pergunta assim: se por acaso eu quisesse fazer a faculdade de advocacia, leva quanto tempo? E também queria saber se essa profissão está ganhando bem no mercado. Ó, a faculdade leva 5 anos, certo? Leva 5 anos. Aí só depois, no último semestre, quer dizer, no 10º, que você presta a OAB, tá bom? E se ganha bem, tudo vai depender do seu esforço, daquilo que você estudar e se esforçar. Então, se você se esforçar bastante e conseguir se destacar, sim, vai ganhar, vai ser muito rico. Mas se você não se destacar, se acomodar, ficar ali na sua zona de conforto, talvez você não alcance o patamar que você esperava na advocacia. Isso é em todas as profissões, viu? Não só na advocacia. Então, tudo depende, né? É bem relativo. A aluna Giovana, do primeiro B, pergunta assim: vocês, às vezes, ficam na dúvida de algum caso? Sim. Muito. Sempre. Por isso que nós temos... Eu tenho o Arthur tem eu, mas quando a gente aqui não rola, não vai, a gente continua na dúvida, nós temos amigos, parceiros de profissão que estão sempre dispostos a nos ajudar. Então, graças a Deus, a gente tem pessoas, profissionais também, que estão para nos auxiliar. Da mesma forma que o Arthur disse que a gente auxilia os outros também nos auxiliam quando a gente precisa. E como a gente falou, o direito é interpretativo, né? Então, às vezes, algo que a gente pensa que não é certo, a gente acaba achando uma outra visão que vai gerar interpretação para o caso. A aluna Camille, do terceiro A, nossa, ela tem várias perguntas. É difícil compreender as leis quando se inicia a faculdade? Ou vocês aprenderam fácil? É difícil. Não, super difícil. Os primeiros anos geralmente são bem introdutórios. Eu fui entrar na lei mesmo, acho que a partir do segundo ano. Primeiro ano foi ética, foi filosofia, sabe? Foram matérias mais de base, para criar uma base para você depois estudar a lei de fato. A outra pergunta dela é: quando entraram na faculdade, qual foi o lado mais difícil para vocês? Acho que deve ser qual a dificuldade, né? Sim. Para mim, eu acho que a dificuldade maior foi conseguir administrar tudo que eu estava vivendo. Porque eu caí na faculdade lá, primeiro ano. Matérias totalmente novas, maçantes, complicadas, e eu tinha que administrar meu tempo e trabalhava. E aí, eu tinha que tentar organizar toda essa minha vida. Então, em si, não era uma matéria que era difícil para mim, mas era a rotina do dia que se tornava difícil encarar tudo isso, né? Então, para mim, eu acho que a maior dificuldade era isso, era conseguir administrar tudo. Tanto exercício, leitura, trabalho, as coisas de casa. Isso, para mim, era o que me matava. A outra... porque dentre outras tantas profissões, o direito foi escolhido por vocês. E aí, Ju? Ela fez uma pergunta. No meu caso, é que eu falei, quando eu era pequeno, né, eu já me apaixonei pela profissão. Não necessariamente para a advocacia, mas pelo ramo jurídico, né? Então, eu não sei se eu escolhi o direito ou o direito mesmo que me escolheu. Foi algo assim, né? Mas a da Juliana já foi mais a pressão, né? A outra pergunta dela é: você acha que o que você ganha hoje, exercendo essa profissão, foi o que esperava quando iniciou o ramo? Ainda não, eu quero muito mais. Vixe, nunca... a gente batalha para isso. Se a gente quer mais, a gente vai buscar mais. A gente não pode ser egoísta e falar que hoje a gente não tem uma rentabilidade no escritório. Sim, nós temos, mas ainda não é o que nós queremos além. Então, nós temos que nos esforçar para alcançar. Mas, no primeiro ano, é possível sim ganhar um dinheiro aí, se você tiver estratégias. E só pensando que a advocacia também é uma empresa. Então, você tem que tratar como uma empresa, capital de giro, se tem algum problema, se estraga o computador, você tem que ter como suprir.
Então, você tem que tratar como uma empresa também, do mesmo jeito. E a última pergunta que ela faz, mas eu acho que vocês já responderam, vocês, como profissionais que atuam na área, acham que tem espaço para mais advogados? Sim, com certeza tem, sim. Só a gente conseguir se destacar no mercado que tem para todo mundo. É a Kemily que fez a pergunta? Isso. Muito obrigado. Vem aqui conhecer nosso escritório, viu? Agora, a Silvia, do terceiro C, ela pergunta, qual era a sua matéria favorita na faculdade de Direito? Direito de família. Nem trabalho com isso, mas eu era apaixonada. E a minha era Direito Penal, olha só. Adorava Direito Penal. E também não trabalho com isso hoje. Hoje não. Só um parênteses. Dizem que na faculdade você namora com o Direito Penal, mas a hora que você sai, você casa com o Direito Civil, porque é onde dá. A Cibele, do segundo B, pergunta, qual é a grande dificuldade no começo da carreira? Captação de clientes. Oi? Captação de cliente, com certeza. Fechar contratos, é difícil. Você mostrar o que é o diferencial. Por que ele vai te contratar e não vai contratar o advogado que está na rua de baixo? O Hiroshi, do terceiro A, pergunta, como que é a faculdade de Direito? Ela é cansativa, estressante, tem que estudar muito, mas é apaixonante. É um estresse que te apaixona, é uma dedicação que você tem que ter constante, como qualquer outra faculdade. Uma leitura, eles dão muitos livros, eles pedem para você fazer artigo, escrever peças, então essa disciplina que você tem que ter com a faculdade acaba te deixando um pouco estressada, eu ficava muito. Mas é apaixonante, você cada vez mais vai se envolvendo, né, Arthur? A Daiane, do terceiro A, pergunta se vocês gostam da profissão. Eu amo. Apaixonados. E o Vitor Hugo, do segundo D, ele pergunta, como que faz para falar com o juiz para defender um caso? A linha é basicamente o seguinte, vamos supor que chega o cliente, a gente estuda o caso do cliente, e caso seja para o juiz, como ele perguntou, a gente faz mediante petição. E aí a gente prepara um processo, junta no fórum, seja digital ou seja físico, e ali vai ser analisado aquele instrumento. Depois, aí vão andando as fases, o outro advogado tem a contestação, que é a resposta dele, até que chega, de repente, a uma audiência com o juiz. Então, a gente só vê mesmo, né, o juiz, assim, olho no olho, na audiência. É que a gente vê os filmes, né? A gente vê nos filmes, nos Estados Unidos, tudo é audiência lá. Um caso, sei lá, de trânsito, tá lá, muita discussão. O direito brasileiro é mais escrito e, em alguns casos, em algumas situações, aí tem as audiências. Aí outros alunos fizeram perguntas, mas vocês já responderam, né, que fizeram a mesma pergunta que o colega fez, né? Então, se vocês quiserem fazer uma finalização, né, a gente queria agradecer a participação dos alunos, né, dos professores aqui, da nossa convidada Andresa e dos doutores. Só para falar que eles são meus sobrinhos. Eu sabia que você ia falar isso. Tenho orgulho de vocês. Que é isso, tia. A gente agradece muito, tá? Não só a senhora, todos os professores, minha mãe que está assistindo também. Então, para a gente é muito gratificante isso, né? Porque eu, particularmente, não tive isso na minha juventude. Alguém que falasse como é que era. A gente aprendeu na marra. Né? Então, é muito importante, gente, valorizem mesmo, escutem as pessoas que estão falando, porque quem sabe daqui 5, 6 anos são vocês que estão falando para outras pessoas. Né? E a gente tem que tentar passar para vocês um pouco do que é isso, e para nós foi muito gratificante. Eu agradeço a todos os professores, eu agradeço aos alunos que estavam assistindo, para nós foi muito bom. Sim, eu agradeço
Agradeço todo mundo, agradeço essa escola que também foi minha, e vejo vocês, né, que estão me ouvindo, então isso para mim é muito gratificante, algo que eu não esperava que hoje estivesse acontecendo isso. Mas dizer para vocês assim, que a advocacia apaixonante é algo que, se vocês tiverem esse sonho de buscar, de realizar, corram atrás, tudo é possível para aquele que luta. Para mim também a realidade foi muito difícil quando eu iniciei a advocacia, e hoje, ó, é possível. Hoje eu estou no meu escritório, sentada na minha cadeira, coisa que eu não esperava. Então, tudo isso são sonhos que foram construídos e que hoje são reais para mim e para o Arthur também. Né? Nós estamos juntos e estamos, assim, lutando por algo que estamos construindo. E eu espero que vocês também possam ter essa oportunidade, possam lutar pelos seus sonhos e que vocês possam ser nossos colegas daqui uns anos, né? Que nós possamos entregar a carteirinha da OAB para vocês, que nós possamos nos encontrar nas reuniões da OAB e que possamos nos encontrar na frente de um juiz aí, de um tribunal. Será um prazer ter vocês. A dona Priscila, ela levantou a mão, ela quer falar, vou dar a palavra para ela. Muito obrigada, viu, Simone? Eu passei pelas 3 palestras, não pude acompanhar, né, a conversa de vocês, mas eu queria dizer, se não foi dito ainda, né, a Juliana foi gremista da Escola Maria Ângela, né? Verdade. Ela foi uma aluna extremamente protagonista na nossa escola, super ativa, tinha grandes ideias. O Arthur é filho de professora, sobrinho de professora, vem de uma família de professores, então, assim, são jovens, né? A mãe da Juliana é professora, foi professora da Escola Maria Ângela também, né? Então, assim, tudo começa cedo, né? O exemplo de casa, as lutas de casa, a participação na escola. Então, se não foi dito ainda, né? Eu gostaria de lembrar os nossos alunos que tudo começa muito cedo e já está na hora de vocês, né, fazerem as suas escolhas, agirem como protagonistas, né, buscarem sempre o melhor para realizar o seu projeto de vida. Não é fácil, não foi fácil para a tia do Arthur, para a mãe do Arthur, para a mãe da Juliana, para a Juliana, para o Arthur, para nós, né, na escola, para mim, para a dona Tânia, para os demais professores, para a professora Miriam, mas quanto mais cedo a gente puder começar no desenvolvimento do nosso sonho, melhor vai ser. Né? Então, agradeço a Juliana, agradeço o Arthur, sei que a Andresa está aqui na palestra, falei que mãe coruja, tá certo, tem que essa é campeã mesmo, né? Porque é uma conquista. Parabéns para vocês e agradeço de coração que vocês tenham aceitado o convite. Vou passar a palavra para a dona Tânia. Antes de mais nada, bom dia para todos e todas. Quer dizer que é um orgulho muito grande ter vocês aqui. E a coisa que eu mais achei difícil no projeto é não conseguir ouvir todas as palestras, porque estão acontecendo 3 ao mesmo tempo, né? Passei aqui para dizer muito obrigada a vocês, para dizer do orgulho que a gente tem de ter vocês aqui conosco, né? E também da trajetória de vocês. Quero agradecer por vocês, por meio da história de vida de vocês, inspirarem tantas pessoas aqui. Eu acredito que ficou claro para todos aqui que o caminho é árduo, ele não é fácil, e ele começa agora, ele começou ontem, né? Com a gente se preparando, com a gente estudando, com a gente olhando mirando onde a gente quer chegar, e indo nessa direção de forma intensa, e investindo tudo que a gente tem, né? Porque é só mesmo por meio de muito trabalho, muito estudo que a gente conquista as coisas. E a Priscila falou sobre isso, sobre a passagem da Juliana aqui, né, Juliana? Fui sua professora, muito feliz de ver você tão bem e realizada. Obrigada. E eu espero, assim, que todos os alunos que estão participando aqui na escola, eu sei que a gente está vivendo momentos muito difíceis, né? Presencialmente já não é fácil e a distância é mais difícil ainda, mas que nós estamos engajados para oferecer o melhor para vocês. Haja vista essa galera aqui fazendo essa palestra maravilhosa para vocês, tá bom? Muito obrigada, a gente se sente muito feliz de ter vocês aqui. Obrigada, fico muito feliz de ouvir as palavras de vocês, agradeço do fundo do coração,
E a professora Tânia foi minha professora de biologia. A Pri sempre foi coordenadora, né? E é um grande prazer hoje poder sentar do outro lado aqui e ministrar para os alunos. Anos atrás, 7 anos atrás, era eu que estava sentada na sala 9, ouvindo os professores falando comigo. Então, agradeço imensamente, não tem nem palavras para agradecer pelo convite. Acho que a Ana Luísa levantou a mão também. A Andressa quer falar. A Ana está com problema no microfone. A mãe do Arthur, a Andressa, quer falar? Dessa vez eu não venho como professora, venho como mãe, tá? É muito gratificante para uma mãe assistir, tá? Então, eu gostaria que todas as mães de vocês tivessem essa sensação que eu estou sentindo agora, tá? Obrigada à escola, obrigada à professora Simone por ter me deixado eu participar dessa reunião. Tenho muito orgulho da minha nora e do meu filho e espero que um dia os pais de vocês também sintam esse orgulho que eu estou sentindo agora, tá? Nem vou abrir. Está chorando, tenho certeza. Para variar. Então, é isso. Obrigado, viu, a todos. Eu quero só deixar uma palavra final, né, assim, para os alunos, que na época da Juliana, não era ainda escola de tempo integral, né, Juliana? E assim, agora que a gente está nesse novo modelo de escola, tem várias oportunidades, várias coisas, vários projetos, né? A escola mudou, então, assim, tem várias oportunidades, várias coisas para vocês aproveitarem, né, na escola, para vocês estarem realizando os seus sonhos, os seus projetos de vida, né? Então, que vocês se dediquem, que vocês aproveitem o que a escola de tempo integral, ela está oferecendo para vocês, né? Para concretizar aí o projeto de vida de vocês. A Priscila, acho que levantou a mão, Priscila? Priscila? Acho que deve ter caído. Alguém mais quer falar? Quero falar, assim, que tem vários alunos postando no chat que amou a palestra, né? Então, agradecendo muito, assim, a presença de vocês, né? Essa bela apresentação. A gente vê que vocês falam da profissão e falam com amor, isso é muito importante, né? A gente fazer, né? E fazer bem feito e com amor. Então, assim, e os alunos, eles podem sentir isso, né? E vários alunos, assim, falando que amou a palestra, aquela Amanda falando que está de parabéns, só elogios. Obrigada. E olha, se alguém quiser tirar dúvidas conosco, quiser perguntar, o nosso Instagram tá aí, do Arthur Agrônomo Direito, o meu Imóvel Legal, vocês podem entre em contato, manda lá uma mensagem, ou se quiserem fazer uma visita no escritório, nós estamos aqui de porta aberta, né, para receber vocês, caso vocês precisem. Espera só um pouquinho. A Camille escreveu que amou, eu amei. O Joel escreveu palestra show, parabéns. E a Cintia escreveu amei a palestra, parabéns. Então, assim, todos gostaram mesmo da palestra, estão dando os parabéns, né? E aí eu dou por encerrado, né, a Giovana escreveu parabéns mesmo, né? Então, assim, dou encerrado nessa palestra, quero agradecer a todos e obrigada a vocês por disponibilizar um tempo, né, que eu sei que é difícil, mas por disponibilizar um tempo de vocês, tá? Imagina, a gente que agradece, viu? Nós agradecemos muito, muito obrigada, tá, pela participação de vocês, pelo comprometimento conosco. Tchau, pessoal, obrigada. Tchau, gente, obrigado, foi um prazer.